Para o que você está fazendo e presta atenção, porque eu acredito que seja uma das histórias mais interessantes do dia. Um empresário de 34 anos é assassinado pela própria vizinha. O que chama a atenção é a diferença de idade entre eles. Este aqui é o André. O André tem uma empresa, ele conserta carros, 34 anos, pai de 2 filhos, um de 11, outro de 5. Um empresário que está feliz porque conseguiu montar o próprio negócio, criou a própria oficina. E a gente tem o último vídeo do André, enviado para a mãe. Ele estava retocando uma tatuagem. Melhores dos melhores. Quer arrumar essas tatuagens tortas sua aí, ó? Olha lá, ó. Encosta nele. Só que ele foi encontrado morto 2 dias depois, dentro do próprio apartamento. E tem um detalhe importante nessa história. O André, segundo testemunhas, vinha falando nos últimos tempos que estava se relacionando com uma novinha, com uma vizinha do condomínio. Só que a garota tem 15 anos. E essa adolescente se revoltou com a história. Disse, isso é mentira, isso é fake news. Ela foi até a casa do André tirar satisfação. Essa conversa terminou em crime. O homem levou 30 golpes de faca e morreu ali mesmo. Foi a própria garota de 15 anos que contou tudo isso para a polícia, 4 dias depois do crime. Só que quando tudo aconteceu, a menina não falou nada e chegou a consolar a mãe do André. Só que agora, a dona Adriana, mãe do rapaz morto, acredita que essa menina matou o filho dela, mas não sozinha, que alguém mais participou do crime. Detalhe que vai chamar a sua atenção antes de rodar a reportagem. A justiça não decidiu o que vai acontecer com a adolescente que matou o vizinho e ela está solta. Reportagem na tela. O sofrimento sem tamanho é da mãe que não sabe por que o filho foi assassinado aos 34 anos. André, o filho querido, atacado com uma faca dentro da própria casa, aparentemente por alguém conhecido. Não houve arrombamento ou grito de socorro. Eu estou tendo que ser forte por mim, pelo meu filho que ficou, pelos meus netos. E eu também não estou mais aguentando. Um crime brutal ainda sem explicação para o coração de Adriana. Quem faz isso com mais de 27 facadas, como que isso pode ficar impune? Mas como teriam sido as últimas horas de vida de André? O funileiro estava feliz por ter montado o próprio comércio. Pai de 2 filhos, de 11 e 5 anos, André estava solteiro. Para a mãe, na última conversa, pouco antes da morte, disse que sentia falta da ex. Que, na verdade, ele achava que o relacionamento dele ia voltar, a casinha ia estar bonitinha. Ele falou, você sabe, mãe, essa data para mim é difícil. Eu vou fazer minha tatuagem, mas eu tô bem. Fica tranquila, pode dormir em paz, mãe. E então contou à mãe o que faria naquela noite para se distrair. As últimas imagens de André são estas, retocando a tatuagem. Ele parece bem, ou pelo menos tentando se animar. No início, né? Hoje você é profissional. Depois de sair do estúdio de tatuagem, ao chegar em casa, André ligou para o irmão. O chamou para visitar aqui o apartamento para os dois saírem. Porém, o irmão da vítima tinha compromisso. O que não se sabe é se a vítima teria ligado para outro amigo, chamado uma ou mais pessoas para virem até o apartamento dele. A investigação não percebeu nenhum item que teria sido furtado. A casa não estava revirada, porém o celular da vítima não foi encontrado, o que poderia ajudar na investigação, mostrando com quem ele teria falado antes de ser morto.
Ele era um menino que tinha amizade com todo mundo no prédio e ninguém fala que viu alguma movimentação estranha. E ninguém escutou nada, não houve uma briga, não houve uma luta, não houve um grito, pelo menos isso os vizinhos falam. Pela cena do crime, o ataque aconteceu bem aqui na sala. Havia um rastro de que o assassino ou a assassina teria trazido André até o quarto. A intenção, aparentemente, era colocá-lo em cima da cama que ficava aqui neste canto. Mas a pessoa não conseguiu. O largou bem aqui no chão, ao pé da cama, coberto. E o corpo dele foi encontrado 2 dias após a morte pelo próprio irmão. Cobriram ele certinho assim, ó. Quer dizer, quem fez ainda pensou o quê? Para deixar ele cobertinho. Se ele estava sofrendo, agonizando ali. E ela ou eles, a perícia a gente sabe que é uma coisa que vai demorar muito, né? Porque ali daria a causa real do horário que ele morreu, as digitais que foram colhidas dentro do apartamento. Então eu vou ter que esperar o quê? 1 ano para saber a verdade? A notícia chegou como uma bomba. Adriana lembra da movimentação dos vizinhos, uma delas em especial. Eu chorava desesperada naquela porta e meu filho morto lá dentro. Muita gente passava e vinha me cumprimentar, me consolar. E essa moça, ela passava por mim. Inclusive, a avó dela, uma senhorinha, veio me dar um abraço. Como que a gente podia imaginar o André morto aqui? E ela estava lá na hora que eu estava lá esperando, ML, perícia, tudo, ela passava por mim. A menina, uma jovem de 15 anos, moradora do mesmo condomínio, que era amiga de André. Dias depois, ela se apresentou na delegacia de Caieiras, na Grande São Paulo, e confessou o que fez, mas continua solta. A menor de idade e a avó teriam se mudado do apartamento. A assassina confessa teria apresentado um laudo psicológico para a investigação. Adriana não sabe o que aconteceu ou o que acontecerá até a conclusão do inquérito. Falaram que essa moça tinha se entregado, falando que ela tinha feito tudo sozinha, que houve um desentendimento entre eles dois lá. E nada, até agora nada. Ela está aí, vivendo a vida dela. Adriana busca o direito de saber o que aconteceu com o filho, por quem e por que foi morto. Respostas que só a Polícia Civil poderá nos dar. Era um menino lutador, trabalhador, que há pouco tempo conquistou a oficina dele, que deixa 2 filhos e uma mãe deslacerada. Ele não deixou dívida, ele não deixou inimigos, ele não deixou nada, é um mistério isso. Eu acredito que a menina não esteja apreendida porque ela se apresentou fora do período de flagrante, mas que medidas serão tomadas? Pelo menos eu acredito que isso possa acontecer nos próximos dias. Diante do fato, diante da forma como tudo aconteceu, ela vai à casa dele e ele é morto com quase 30 facadas. Agora, se ela confessou, 27 facadas disse a mãe, né? Se ela confessou, será que a polícia pegou a menina? Vamos lá até o apartamento. Como é que foi? Como é que aconteceu? Como é que houve? Como é que vocês estavam onde? Ele tentou fazer o quê? Ele tentou me estuprar. Aí tentou me estuprar. E como é que você deu 27 facadas e ele não reagiu? Tudo isso. Não ficou claro se a polícia entendeu a legítima defesa. É exatamente isso. Então, ó, mesmo tendo tudo isso, o delegado podia pedir a internação. Então, eu vou internar a menina na Fundação Casa e toda hora que eu precisar para que ela venha aqui para eu poder ouvir, ela está à mão. Tá muito estranho, por isso que a gente queria ouvir a polícia. O que a polícia tem a dizer sobre isso? Já estamos atrás de novidades desse caso. A gente traz a notícia, faltou alguma informação aqui, alguém não respondeu, nós vamos atrás agora para tentar entender e abrir até espaço para a família dessa garota falar o que de fato aconteceu dentro deste apartamento.